E o poder imparável da crença inabalável. Você não nasceu por acaso. Nenhuma partícula de quem você é foi moldada no improviso. Dentro de você vive uma centelha que, se alimentada, pode incendiar o mundo. Não importa quantas vezes a vida tenha tentado silenciar sua voz, ela ainda está aí, esperando o momento de se erguer, esperando o momento em que você decida, de uma vez por todas, acreditar, não como quem espera, mas como quem sabe. Veja, a diferença entre aqueles que constroem impérios e aqueles que assistem aos outros conquistarem tudo o que sonharam não é sorte, nem talento, nem privilégio, é crença, uma crença profunda, inegociável, inquebrável, uma crença que transforma pensamentos em tijolos, desejos em mapas e sonhos em realidade. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de iluminar o mundo. Cada falha era uma afirmação de sua crença. Ele não estava testando ideias, ele estava esculpindo convicções. Ford foi chamado de louco por tentar colocar o motor V8 em um único bloco. Ninguém acreditava, exceto ele, e isso foi suficiente. Carnegie, que começou com nada além de mãos ásperas e um desejo ardente, moldou sua fortuna com uma única ferramenta, a crença de que ele podia e faria. Mas você ainda hesita, você ainda espera por garantias, espera até sentir confiança, até o medo desaparecer. E eu te digo agora, esse dia não virá, porque a crença inabalável não nasce da ausência de medo, ela nasce no meio dele. Ela é o fogo que arde, mesmo quando a tempestade uiva. Ela é a voz que continua, mesmo quando o mundo inteiro manda você parar. Olhe para sua vida agora. Tudo que você conquistou, tudo que você não conquistou, foi moldado por aquilo em que você acreditou ser possível. A crença age em silêncio. Ela escreve seu destino enquanto você dorme, enquanto duvida, enquanto adia. Ela planta raízes em seu subconsciente e floresce em suas decisões, suas atitudes, seus limites e seus voos. A crença inabalável não é arrogância, ela é visão. É ver algo que ainda não existe e agir como se já estivesse ao seu alcance. Não porque você está delirando, mas porque está criando. Cada passo dado com fé é um tijolo colocado na fundação daquilo que você está construindo. Você já sentiu esse poder antes. Aquele momento em que você se convenceu de algo com tanta força que ninguém poderia te demover. Talvez foi para conquistar alguém, talvez foi para conseguir um emprego, talvez foi para proteger alguém que você ama. Você se tornou imparável. Não porque mudou por fora, mas porque algo dentro de você endureceu como aço. A crença se cristalizou e naquele instante o universo se curvou. Agora imagine viver todos os seus dias nesse estado. Imagine acordar e sentir sem dúvida que você está no caminho certo. Imagine tomar decisões guiado, não pelo medo de perder, mas pela certeza de vencer. Imagine transformar cada obstáculo em combustível, cada crítica em motivação, cada erro em sabedoria. Isso não é ilusão, é escolha, é disciplina mental, é a decisão radical de alinhar cada pensamento à visão mais poderosa que você tem de si mesmo. Mas essa crença exige sacrifício, ela exige que você abandone a identidade que você construiu baseado no medo, que você destrua as narrativas que herdou de vozes fracas, que você enfrente o espelho e encare quem você tem sido e quem você pode ser. Você terá que romper com ambientes que limitam sua expansão, terá que fechar portas para abrir portais, terá que aprender a ficar sozinho por um tempo, porque os que acreditam profundamente em si mesmos primeiro caminham sozinhos, depois lideram multidões. Mentalidade não é apenas o que você pensa, é o que você aceita como verdade. A maioria vive prisioneira de pensamentos herdados, traumas reciclados, dúvidas disfarçadas de lógica. Mas quando você começa a alimentar a crença inabalável, você quebra a roda. Você não mais espera por permissão, você se torna a própria fonte. Você para de implorar por oportunidades e começa a criá-las. Não existe sucesso sustentado sem fé em si mesmo. Não existe riqueza verdadeira sem mentalidade expansiva. O que você vê ao seu redor é apenas um reflexo tardio do que foi construído dentro. Você quer mudar sua realidade? Mude sua raiz, mude sua convicção, porque o que você acredita em silêncio se torna o que você vive em alto e bom som. A fé, quando combinada com um propósito claro, se torna dinamite criativa. Ela explode muros, abre passagens, move montanhas, literalmente. Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você conhece o resto. Isso não é metáfora, isso é lei, é princípio universal, é causa e efeito. É Napoleon Hill escrevendo que a fé é o elixir químico da vida, não uma esperança mística, mas uma força transformadora, acionada pela repetição de pensamentos e a visualização vívida do desejo. A fé
é cultivada. Repetição diária, afirmação poderosa, imagens mentais que você sustenta, até que a mente não saiba mais distinguir entre o que é lembrança e o que é projeção. Você começa a viver no futuro que está construindo e não no passado que está sobrevivendo. E aí você se move diferente, anda com postura, olha com intenção, fala com convicção, toma decisões com precisão. E o mundo sente, porque o universo não responde à hesitação, ele responde à clareza. E se você for claro o bastante, convicto o bastante, inabalável o bastante, as portas que pareciam trancadas começam a se abrir, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se apresentam, porque o que você emana começa a vibrar em ressonância com aquilo que deseja. Você não precisa que todos acreditem em você, só precisa que você mesmo acredite, até que ninguém mais possa ignorar. Eles riram de Ford, disseram que era impossível, que nenhum homem sozinho poderia criar uma máquina que rodasse com eficiência, que fosse acessível ao povo comum, mas Ford não se curvou diante da descrença. Ele se agarrou à sua visão como um farol em meio ao nevoeiro da dúvida, porque quando sua crença é inabalável, você não precisa da permissão do mundo, você cria o seu próprio mundo. A crença não é apenas pensamento positivo, não é recitar frases na frente do espelho e esperar milagres. É convicção inabalável traduzida em ação diária. É olhar para um cenário de escassez e dizer, ainda assim eu irei prosperar. É ouvir não 100 vezes e continuar, porque dentro de você há uma voz mais alta que todas as outras, a sua fé. Você vê, os grandes não esperam que o mundo os valide, eles validam a si mesmos com disciplina, visão e movimento constante. Edison falhou 1000 vezes, mas ele não acreditava no fracasso, ele acreditava em aprendizado, ele acreditava que cada tentativa o aproximava da realidade que já existia em sua mente. Essa é a diferença entre os que sonham acordados e os que constroem enquanto os outros dormem. Eles acreditam antes de ver, e porque acreditam, eles veem.